Perfeito? Vamos para a questão número 5. Olha lá. Uma modalidade comum de ataques cibernéticos se utiliza de programas para edição de texto, planilhas ou apresentação. Ó, aqui eu já mato a questão. Editor de textos, planilhas ou apresentações. Sim? Para incluir código malicioso e autorreplicável em rotinas pré-definidas, aqui eu já mato também, que são incorporadas aos documentos manipulados por esses aplicativos. Essa modalidade de ataque denomina-se. Aluno, questão muito tranquila, teve gente que errou essa questão, veio falar comigo, eu falei, cara, não dá para errar esse tipo de questão, que é uma questão já manjada, é uma questão que na parte de segurança, ela tende a cair muito, que é o seguinte, o Word, o Excel e o PowerPoint tem uma ferramenta de automação. O que é essa ferramenta? Vem aqui comigo. Ó. Quando ele fala de rotinas pré-definidas, ele está falando de uma ferramenta chamada Macro, tá? Que é uma ferramenta, aluno, criada na plataforma VBA, né? Visual Basic Application. Visual Basic é a linguagem de programação que a Microsoft usa. E eu simplesmente peço para gravar essa macro em cima dessa ferramenta. O que é uma macro? É eu gravar um conjunto de rotinas, um conjunto de comandos. Às vezes tem comandos ali que eu utilizo ali toda hora, todos os dias. De vez eu ficar usando esses comandos manualmente, eu posso simplesmente pedir para gravá-los através de uma macro, né? Então a macro grava esses comandos. Todo documento que eu for usar depois, basta eu pedir para executar essa macro, que ela vai executar todos esses comandos que foram gravados. Só que como é uma linguagem de programação, ela está passível ao quê? A ser alterado o código de programação para criar um vírus. Então o que os caras fazem? Eles abrem o código-fonte da macro e editam esse código-fonte, criando ali uma execução maliciosa. Por exemplo, ficar fechando meu Word, ficar alterando a formatação do meu documento. Então isso aí incomoda, isso atrapalha muito. Aí acaba sendo um vírus, né? A gente chama de vírus aí de quê? Do famoso vírus de macro. Tanto que no Word, ó, quando você salva um documento com macro, ele até altera a extensão para docm, sabia disso? Porque a extensão padrão do Word é docx, né? Ele passa a ficar docm exatamente para avisar que ali naquele documento tem uma macro, ele está habilitado para macro. Então quando você for receber um e-mail no anexo, tiver um arquivo docm, não abra, a não ser que você esteja esperando aquele documento daquela pessoa e ela tem que te falar que ela tem macro, tá? Então, por isso que a resposta aqui é a letra A. Beleza? SQL Injection, o próprio nome já diz, né? Uma injeção de SQL. É geralmente quando o bandido ele se aproveita de uma falha ali num formulário ali, porque SQL é um banco de dados, né? Um formulário ali de um site que a gente vai digitar e ele consegue capturar dados daquele formulário. Então ele injetou ali um código SQL, né? Que é esses nomes aqui a gente chama de Cross-Site Script e o famoso Cross-Site Request Forgery. Essa injeção de código SQL. Exploit é uma falha, né? É você explorar ali uma falha. Cavalo de Troia, que é o famoso Trojan, o que deveria vir no enunciado? Cavalo de Troia é um celeiro de praga virtual. É o famoso presente de grego. É você baixar um joguinho, baixar um programinha, achando que aquele joguinho, aquele programinha é benigno, né? Então você baixa. Quando você vai instalar, o que ele faz? Ele libera, né, junto da instalação, um cavalo de Troia. E esse cavalo de Troia pode trazer diversas outras pragas virtuais. Pode trazer vírus, pode trazer spyware, pode trazer tantas outras pragas aí, né? E middleware, que se você traduzir tem a ver com software do meio, geralmente middleware é a tal da API, as bibliotecas. Dá um exemplo. Já viu quando você acessa o site de uma empresa? Lá no site tem um mapa do Google Maps mostrando onde é a localização da empresa? Aquilo é uma API, ou seja, o site ele utiliza uma outra plataforma, que no caso é a do Google Maps, para dar a localização da empresa. Então ele está usando ali uma biblioteca, né, uma API da Google, que a Google cede para as pessoas poderem utilizar. Né? Então a gente conhece aí também como middleware, tá? Um software ali do meio. Beleza? Bacana, tá aí, ó. Aluno,
onde são tiradas essas teorias aqui, ó. Peço para vocês estudarem, ó, a cartilha do CERT-BR, que tá aí, tá vendo? www.cartilha.cert.br. Essa cartilha é gratuita, tá? Ela é feita em PDF, então qualquer aparelho aí vai exibi-la. Linguagem muito simples, que é uma linguagem feita para usuários, tá? E é a fonte das questões de provas de concurso, tá? Aqui, ó, na própria cartilha, ó, aqui, ó, olha da onde tirou a questão, ó. Você acertaria. Então, quem leu essa cartilha matou fácil essa questão na prova. Fechou?